Pré-existência, os 12 Mazzaroth e as 12 tribos. E se as estrelas do céu estivessem contando a mesma história da Bíblia? E se os 12 signos do zodíaco estivessem ligados às 12 tribos de Israel? Nesse vídeo, iremos descobrir segredos à luz da era temporal, do Mazzaroth e das 12 tribos de Israel. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Deus diz para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, juntamente também como a areia da praia. Curiosamente, existe um mistério muito grande entre estrelas e areia. Quando analisamos as escrituras no método interpretativo Pardês na camada Sod, que significa segredo, revelação, vemos uma conexão linda e reveladora sobre estrelas e areia. Curiosamente, a areia da Terra contém elementos formados dentro de estrelas. A promessa de Deus conectou céu e terra na própria matéria da criação. Mas por que Deus estaria usando essas duas analogias? Veremos mais adiante. A nossa essência, meus irmãos, é divina. A nossa essência não é daqui. Não é à toa que as Escrituras dizem que somos estrangeiros, peregrinos e forasteiros. No capítulo 38 de Jó, Deus diz o seguinte para Jó: De certo, tu o sabes, pois já eras nascido, e grandes são os números dos teus dias, mostrando que Jó já existia num período anterior à criação do mundo. Ele já existia no período em que as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Curiosamente, a areia é composta principalmente de sílica, dióxido de silício, SiO2, na forma de quartzo. O firmamento da Terra, o raquia, o domo, é descrito como um mar de vidro, como em Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, e Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. A composição do firmamento, conhecido também como gelo do céu, é composta também principalmente de quartzo. E curiosamente, o vidro vem da areia, ou seja, tudo está conectado: areia, estrelas e vidro.
conectando assim cosmologia, pré-existência e a Terra. Na Torá, o sumo sacerdote usava o peitoral do juízo, chamado Roshan, com 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, descrito no livro de Êxodo. Essas pedras tinham 3 características muito interessantes. O texto diz que cada pedra tinha o nome de uma tribo gravada, ou seja, 12 tribos, 12 pedras, colocando-as sobre o peito do sumo sacerdote diante de Deus. Isso já cria uma estrutura simbólica de representação celestial. Pedras preciosas funcionam de maneira muito parecida com estrelas, porque refletem luz, refratam luz e produzem brilho. Por isso, muitos intérpretes antigos entendiam as pedras como uma espécie de céu em miniatura sobre o peito do sacerdote. O sacerdote carregava Israel como se fossem estrelas diante de Deus. Isso conecta diretamente com a promessa de Abraão descrita no capítulo 15 de Bereshit, de Gênesis. Quando a Bíblia descreve a cidade celestial, ela usa as mesmas pedras preciosas, como está em Apocalipse capítulo 21. Os fundamentos da cidade são feitos de pedras preciosas. As portas correspondem às 12 tribos de Israel, ou seja, as tribos estão conectadas com as pedras estão conectadas com as luzes, e as luzes estão conectadas com a cidade celestial, o nosso lar de origem. Cada tribo representa um atributo espiritual. Cada Mazarote também representa um arquétipo. Vamos ver exemplos de paralelos. Leão, Judá, sinônimo de realeza. Touro, Efraim, sinônimo de força e fertilidade. Escorpião, Dan, sinônimo de juízo. Aquário, Rúben, sinônimo de água. Sagitário, Gade, sinônimo de guerreiro. Libra, Levi, sinônimo de sacerdócio. Talvez nada disso seja coincidência. A Bíblia fala de 12 tribos, o céu apresenta 12 Mazarote, o sacerdote carregava 12 pedras sobre o peito, e a cidade celestial possui 12 fundamentos e 12 portas. Desde o início da revelação bíblica, existe um padrão, fato, uma ordem que se repete entre céu, terra e tempo. Quando Deus disse a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, talvez ele estivesse revelando algo muito mais profundo do que apenas uma metáfora de quantidade. As estrelas brilham no firmamento, a areia forma o vidro e o cristal, e o firmamento é descrito nas visões proféticas como algo semelhante ao cristal diante do trono de Deus. Talvez a criação inteira esteja apontando para uma realidade maior, uma história que não começou apenas na Terra, mas que já estava conhecida por Deus antes da fundação do mundo. Talvez por isso os céus continuam falando. Talvez as estrelas não estejam apenas iluminando a noite. Talvez elas estejam lembrando quem somos e de onde viemos. Porque no fim, o universo inteiro parece lembrar e ecoar a mesma verdade. A história do povo de Deus não está escrita apenas na Bíblia. Ela também está escrita nas estrelas.